Exatamente. Nós falamos de outra vez acerca da decisão ou poder da decisão. Esta é uma palavra, como eu disse, parece simples, mas é tão complexa que ocorre pelos muitos caminhos que nós temos que seguir e é um procedimento até chegar nesse nível. Muitas pessoas têm sofrido, têm chorado, muitas pessoas têm consequências graves e elas deixam-se levar pelas emoções da vida, pelas situações que acontecem por muito tempo e repetidamente e elas não decidem nada. Virado este lado do relacionamento, estamos a falar conjugal neste caso. As pessoas elas sofrem muito, elas passam por momentos difíceis. Muita coisa que ela poderia mudar com apenas uma decisão, mas ela releva aquilo, estica o problema por muito tempo, estica a situação que ela está a viver, consegue ainda sustentar aquela situação insuportável e acabam caindo em falência ou demência. E é aquilo que nós costumamos ver, as pessoas passam por momentos de saúde terríveis por causa de não decidir. O que é a decisão, afinal? Eu aqui vou definir a decisão como uma tampa que fecha um buraco que as pessoas deixam gotejar pouco a pouco e ficam frustradas. Então é preciso, neste exato momento, é necessário com que venhamos pegar essa tampa chamada decisão e venhamos estancar a nossa vida, venhamos estancar a nossa convivência para que ela seja saudável. Vou dar o exemplo da decisão. A nossa vida é como este tubo de caneta. Se nós enchermos de água e começarmos a deixar cair, nós sabemos que a água está a escorrer, está a cair, está a acabar. Mas temos esta outra que nós temos aqui, que faz parte deste tubo, que quando nós fechar, decidir e fechar, não vai terminar a água, não vai esgotar a água que está aqui. Então, no relacionamento acontece isso. Há problemas que é necessário que você decida. Há momentos que é necessário que você deve pôr um ponto final, principalmente na parte dos homens, das mulheres. Eu não digo pôr o ponto final, dizer o divórcio, não recomendo isso. Mas eu digo um ponto final em certos problemas que acontecem na vida, insustentáveis, como nós temos visto na vida, sou Júnior, o que acontece nos casais, eles têm um problema, não resolvem, não decidem, cada um quer pôr a sua solução que acha correto. Não sei como é que tu vês, como a sociedade tem levado nesse sentido, em que as pessoas já não conversam para decidir, cada um quer decidir da sua maneira. Como é que vês isso? Decisão. Eu acho que o nome em si já fala por si, decisão. É algo que pouca gente leva a peito e muita gente menospreza. Decisão é algo muito importante a nível nacional. Quando eu digo a nível nacional é na área política, na área conjugal, na área religiosa. A decisão é muito forte. Decisão, o nome em si já diz tudo. Tu tens que decidir para saber como é que a sua vida vai caminhar daqui para frente. Tu tens que decidir para saber como é que a sua vida conjugal vai sair daqui para frente. Mas só que tem um pequeno porém. Tem um pequeno porém que muitas das pessoas que pelo menos eu conheço acham que a decisão parte do homem. Muitas das pessoas que eu conheço, que eu já vi a sua vida assim a regredir, acham que a decisão parte do homem. Então, quando o homem diz algo, é aquilo. A mulher não tem voz. Não é bem assim. Decisão, primeiramente na parte conjugal, parte dos dois. Um diz algo, outro diz algo, os dois decidem que deve ser assim, assim. E os dois unem essas forças e dão avanço. Então, decisão é uma coisa que eu acho que é um tema muito pertinente, que muitos jovens, tanto como ser humano em geral, tinham que ter isso em conta. Decisão é algo que parece simples, mas que muda a vida de qualquer um cidadão. Decisão é aquilo que te faz ver se você realmente é homem ou é pessoa, na verdade, ou não. Tá a ver? Decisão é o que te faz mudar a vida, é o que te faz crescer mentalmente, é o que te faz ser a pessoa com que designam ser. Decisão é algo que mesmo na igreja, em casa ou na escola, você quando toma, por mais que seja positiva ou negativa, mas a decisão é algo que tem avanço. Você não decide uma coisa hoje, depois de amanhã decidir outra coisa. Então, decisão, sem muitas delongas, vou passar a palavra ao meu irmão, que é para conversarmos em torno da decisão, porque
Não vamos aqui só falar 1 minuto, 2 para acabar, porque tem muitos dizeres em torno da decisão. Exatamente. Eu, como dizia antes de iniciarmos o vídeo, lá no Shots, eu falava acerca da decisão, que é uma palavra, parece não ser nada, parece uma palavra desconsiderada, mas o que é mesmo a decisão? Quais são os elementos que são acompanhados com decisão? Então, estamos a fazer algumas análises, alguns estudos que conversávamos com certas pessoas e vimos que muitas delas não têm um elemento principal da decisão, que é consequências da decisão. É um dos elementos. As pessoas pensam que quando decidem vão ser logo felizes daí para frente, mas a decisão, seja uma atitude boa ou seja má, terá retorno de tudo que nós fazemos, são as consequências. E de novo, fomos ver outro elemento, a paciência. Elas não têm paciência depois de decidir, querem que as coisas aconteçam na mesma hora, no mesmo momento, por isso muitos dizem, não decida de cabeça quente, espera passar e decida quando tudo estiver calmo. Então as pessoas querem decidir e logo resolver na mesma hora. Na vida tudo é questão de tempo. E o tempo que nós temos, ele é incerto. Pode acontecer tanto como pode não acontecer. É necessário que as pessoas que decidam saibam que pode decidir certo ou pode decidir errado. Mas elas devem decidir algo que lhes deixe à vontade. Eu falo dos inconstantes, não tem esta característica de decisão e ter uma vida, vamos lá dizer, alargada, uma vida sem regra. Então esses é que sofrem mais. Quando aparece esse, então tem que satisfazer aquele. Quando aparece aquele, tem que satisfazer aquele. E acaba ele estando mais vazio que todos eles que eles têm procurado agradar. Por isso, as pessoas que querem decidir, devem começar com muita calma, porque uma decisão, como se diz, pode mudar toda a sua vida, tanto para o bem como para o mal. Então as pessoas devem estar conscientes disso. E falando nisso, meu colega aqui, Júnior, eu queria saber se na vida já tomaste alguma decisão importante que te marcou até hoje? E se queres dar exemplo, pode compartilhar aqui nesse exato momento, já que estamos a falar da decisão. Tá bom. Mas antes de eu falar da parte pessoal, queria só salientar que há pessoas que vivem felizes pelo simples fato da decisão. Por quê? Porque vivem consoante a decisão do outrem, se abstenendo em torno da sua própria felicidade. Então as pessoas ficam tipo, é para meu marido decidiu, ou meu namorado decidiu, ou meu pai decidiu, ou meu irmão decidiu, então é isso. Acaba acumulando vários problemas em torno da decisão por conta disso. Então, eu já vou falar por minha parte pessoal que eu já decidi muita coisa na vida. Já decidi muita coisa na vida que eu até posso aqui não ter como expressar tudo. Porém, eu tenho alguns pareceres que se calhar podem se identificar com ele. Um dos primeiros fatores, ou um dos primeiros pontos que eu posso aqui citar, é da minha vida relacional. Eu já decidi N coisas que me levaram ao lado positivo e ao lado negativo, mas vou cá especificar. Bom dia. Eu fui mandado aí. Eu aqui já decidi que a minha relação fosse do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria era como? Eu já decidi que minha namorada tinha que vir às 14 à minha casa para conversar comigo, para ter outros tipos de assuntos. Eu também já decidi que a minha vida fosse melhor, mas na verdade naquele período eu não lutei para nada que mudasse a minha vida. Eu simplesmente decidi que a minha vida de hoje para amanhã tem que ser assim e na verdade não aconteceu nada. Por quê? Porque só foi palavra. Decisão parece simples, mas não é simples. Então, eu simplesmente disse que eu quero que a minha vida a partir da manhã seja uma vida boa, que eu tenha muito dinheiro, que as coisas na minha vida andam bem. Quer dizer, eu simplesmente decidi isso, mas não fui atrás da felicidade ou da parte financeira para que fizesse com que a minha vida sejasse, ou para que fizesse com que a minha vida fosse uma vida
condigna em torno daquilo que eu decidi. Então, a decisão é algo que não podemos parar por aqui. Voltando no outro exemplo, eu, por exemplo, na minha vida pessoal, eu já decidi ser um cristão, abertamente falando. Eu já decidi ser alguém religioso, alguém que não tocasse álcool, não tocasse droga e não tocasse nada. Mas na verdade não era uma decisão. Tinha série de coisas, misturas de coisas. Emoção, sensação, N coisas que se calhar eu estar a citar aqui podemos levar um dia inteiro. Mas eu só quero voltar a dizer que decisão é algo muito, mas muito fundamental e importante na vida de um ser humano. Eu decidi ser religioso, mas até hoje não sou. Mas eu frequento a igreja. Então, se eu decidisse ser alguém como eu penso ou como eu pensava ser, se calhar a minha vida não seria como é hoje. Então, sem muitas delongas, muito cuidado com a decisão. Não vamos decidir com cabeça quente. Não vamos decidir por emoção. Não vamos decidir porque o nosso irmão está a se dar bem, então nós nos decidimos ser como o nosso irmão é. Muito cuidado com a decisão e muito obrigado. Exatamente. Tivemos aqui alguns exemplos de decisão, algumas relações com a vida particular. Então, como nós falamos, estamos mais focados na vida sentimental. O Júnior estava a falar aqui que já decidiu muitas coisas, mas não concretizou, porque ele decidiu, mas não tinha certeza daquilo que decidiu, e eu acredito, foi como ele disse, na base da emoção. Então, uma decisão é como se fosse um plano, você sentado em casa, tem que fazer a decisão e saber das consequências, como nós falamos no início. Tem que avaliar os custos dessa decisão, porque esta decisão vai mudar toda a folha da sua vida. Se está a ver que o seu marido, por exemplo, não muda, você como cristão ou não cristão, o que deve fazer, mas sabendo qual é o papel da mulher em casa. Ela deve obediência ao seu marido. A obediência, se a mulher sabe, como diz a Bíblia Sagrada, é aquela que edifica a sua casa, ela não vai lutar com seu marido. É ali onde entra a paciência e o amor que nós falamos. Tem casais que testemunharam, que vão ter a oportunidade de assistir algum dia desses, em breve eu creio, que mudaram porque as suas mulheres, mesmo sabendo que elas têm outras mulheres, continuaram a tratar o seu homem da melhor maneira possível como era antes. E os homens sozinhos retrocederam. Por que eu estou a fazer isto? Eu tenho que voltar para minha esposa porque aqui é o meu lugar. Não só esse exemplo, temos mais exemplos de pessoas que decidiram mudar de vida, deixar a vida antiga e aceitar uma vida de paz, uma vida de luz. Pessoas que não deixavam o telefone em cima da mesa, mas decidiram, ouviram a palavra, foram convencidos pelo Espírito e vieram sozinhos. Os telefones já ficam em cima da mesa, já se trocam com a esposa e tal. Ele pode sair e deixar o telefone e eles dizem que estão em paz. Então, a decisão, ela sim, pode mudar para bem ou para o mal. Se você também decidir que hoje quer ser alguém pior, vai ser alguém pior. E vai mudar a história, não só tua, a decisão abrange muita gente. Porque muita gente está ligada a si, direita ou indiretamente. Então, a sua decisão pode destruir muitos. Não vai só te destruir, mas vai destruir muitos. Há quem sofre quando te vê a sofrer. Há quem desmaia quando te vê, você também está desmaiado. Há quem se mata quando vê que você está quase desfalecido. Então, você tem que pensar bem o que vai fazer no relacionamento, tem teus filhos. Antes do divórcio, olha para os teus filhos, como é que vai estar a sua geração, como é que vai estar eles depois de você for embora. Tem que imaginar como é que vão fazer de novo o divórcio, a divisão de bens. Tem que pensar isso tudo para não incorrer o que nós vemos depois do divórcio. Já não quer dar casa, já não quer dar carro, já não quer dar criança, já não quer dar isso porque não estava preparado para decidir isso. Ele só foi, fez e depois disse vou apanhar as consequências lá. Mas não se preparou antes. Então é necessário uma sentada consigo mesmo antes de qualquer passo à frente, seja para a felicidade ou para a tristeza. Por isso é que a decisão vem acompanhado da paciência. A paciência também é algo que aqui deve-se discutir entre aspas. Paciência é uma expressão que parece simples, mas paciência é algo que também muda a sua vida. Porque tu sendo um impaciente, as coisas não vão andar.
tu sendo impaciente, as coisas não andam. Por quê? Porque você decidiu que a sua vida... vou dar um pequeno exemplo sobre os mundanos, ou, desculpa a expressão, qualquer um que vai assistir e vai se identificar também com isso. Existem aquele tipo de pessoas que já beberam muito na sua vida, então chegam numa igreja, qualquer um local do Senhor, e dizem o seguinte: eu a partir de hoje quero mudar de vida, já decidi, vou deixar álcool, vou deixar tudo que eu fazia ontem. Então a pessoa vai para a igreja. Quando vai para a igreja, a pessoa hoje, amanhã, depois da manhã está bem, mas por falta de paciência, porque o Senhor não reage de hoje para amanhã. Por falta de paciência, a pessoa vê que eu estou na igreja a perder tempo. Vale bem eu voltar naquela vida onde eu estava antes. Mas ele se esqueceu que já decidiu que a vida dele fosse assim, assado, guisado. Só que ele quer resposta imediata. Quer dizer, vou dar um outro pequeno exemplo. Você orou: meu Pai todo celestial, eu peço que a minha vida ande bem, mas também peço um carro porque já cansei de me locomover de chapa, coisa do gênero. A pessoa quer para que o carro chegue amanhã na sua garagem, por falta de paciência. Por isso é que a decisão vem acompanhada da paciência. Então, esses dois fatores, se tu seguires como deve ser, fazem com que a sua vida seja diferenciada. Se eu estiver a mentir, que o meu pastor vai me corrigir. Exato, muito obrigado. É na verdade isso. E nós convidamos você lá em casa a se decidir. Decida-se, se lembra dos ingredientes. Avalie os custos. Tenha paciência e execute com muito amor para que a sua decisão também venha beneficiar aos outros. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Decida-se, até a próxima semana estaremos juntos. Seja feliz. Certo.